Então vamos lá, pessoal. Agora, valendo, vamos começar a conversar sobre o concurso da Guarda Municipal de Campo Bom. Nós temos este edital. Eu vou começar conversando com vocês sobre o edital do concurso e depois a gente vai corrigir as questões que foram aplicadas na prova mais recente. A gente tem, então, na tela, iniciando agora, preparei alguns slides aí para a gente comentar sobre o nosso concurso da Guarda Municipal. Pessoal, a primeira informação importante é que o edital está disponível no site da Banca Fundatec. Então, lá no site da Fundatec, vocês vão encontrar todas as informações sobre este edital. A gente tem 20 vagas previstas no edital para vocês. 20 vagas esperando vocês, e nós vamos estudar para ficar nessas 20 vagas. A gente vai ver que, no final das contas, no curso de formação, vão chegar 40 aprovados. Mas vocês têm que estudar para ficar entre os 20 primeiros, para não ter que ficar torcendo contra ninguém, dependendo só de vocês, para começar a atuar como guarda municipal. Bom, então são 20 vagas mais cadastro reserva. O nosso primeiro obstáculo é a prova objetiva. Qual é a classificação que tu precisa na prova objetiva para ir para a prova física? Tem que ficar entre os 200 primeiros. Mas, mais uma vez, vamos estudar para ficar entre os 20 primeiros, para não ficar dependendo dos outros. Aí nós temos os seguintes detalhes, os seguintes requisitos. O cargo, ele exige nível médio. O cargo exige nível médio. CNH A e B. Muita gente me perguntou, professor, pode ser só com a CNH A, pode ser só com a CNH B? Tem que ter as duas. Se tu não tiver as duas categorias agora, mesmo assim tu pode fazer o concurso. Tu vai precisar demonstrar que tu tem a CNH AB lá adiante quando for assumir o cargo. Então ainda dá tempo. Se tu tiver só uma delas, ou se tu não tiver nenhuma, ainda dá tempo. Mas não fica esperando. Já começa, já vai no CFC, já vê quais são os prazos, qual é o tempo que leva, para não ficar na correria depois. Bom, idade. A idade é de 21 anos a 35 anos. Era 30 anos e aumentou para 35 anos. E muita gente me perguntou, quando que eu tenho que ter essa idade? Essa idade é quando? Quando que começa a contar? Bom, começa a contar na data de encerramento das inscrições, dia 24 de agosto. Então, para tu te inscrever, tu tem que ter já feito aniversário de 21 anos até o dia 24 de agosto e não ter feito ainda aniversário de 36 anos. Então, se no dia 24 de agosto tu já fez 21 anos ou ainda não fez 36, está dentro da idade para concorrer ao concurso. Se tiver fora, estão me dizendo que nem consegue se inscrever. Nem é possível se inscrever. O Osiel está perguntando aí sobre a residência, é o nosso próximo assunto, já vou comentar com vocês. Então, sobre a idade, pessoal, é isso que nós temos. 21 a 35. Se estiver fora da idade, vai ter dificuldade depois para assumir o cargo. Altura mínima, 1,60 para mulheres e 1,65 para homens. Essa questão da altura mínima também é aquele problema. Quando for a idade, quando tiver abaixo dessa altura mínima, eles vão fazer a medição. Se não tiver a medição mínima, eles vão eliminar do concurso. E aí alguém pode me perguntar, tá, eu não posso entrar com uma ação judicial? Entrar com ação judicial tu pode. Agora, será que vai ter sucesso nessa ação judicial? Isso a gente não sabe. Isso fica difícil de saber. Eu acho que não. Então, assim, se tiver abaixo dessa altura, eu não recomendo que tu gaste energia estudando para esse concurso. Espera outro que não tenha esse requisito mínimo, porque é um critério que vai dificultar depois. Seguimos. E agora vem o que muita gente está perguntando, que o Osiel ali está ansioso perguntando sobre a residência. Pessoal, qual é a situação da residência? O guarda municipal, ele pode ser chamado a qualquer momento para atividade. E talvez por essa razão, por uma necessidade, a prefeitura optou em estabelecer que tem que residir em Campo Bom. Tem outros municípios que fixam uma distância. Aqui em Campo Bom não foi fixada essa distância.
Na lei municipal, que trata do assunto, está aí na tela para vocês, nessa lei municipal, fala que tem que residir no município de Campo Bom. Então vamos lá. Professor, eu não resido em Campo Bom, posso fazer o concurso? Pode. Mas fica sabendo que para assumir o cargo, tu vai ter que morar em Campo Bom. Tu vai ter que se mudar para Campo Bom. Alguém pode até alegar, olha, eu acho que isso é discutível, isso pode ferir a Constituição. Tudo bem, tu pode até fazer essa discussão, mas não há nenhuma garantia que tu vai poder assumir o cargo e não morar em Campo Bom. A remuneração, como a gente já vai ver, é boa o suficiente para que tu more em Campo Bom. Então, o que eu recomendo para quem ainda não mora em Campo Bom? Faz o concurso, se passar, aí tu tentar ver com a prefeitura se é possível, de repente, morar próximo de Campo Bom, não necessariamente no município, mas no município vizinho, como Sapiranga, como Novo Hamburgo, não sei. Isso tudo tu vai ter que ver depois com a prefeitura. Pelo edital e pela lei, vai ter que residir em Campo Bom, mas somente quando assumir o cargo. Agora, para fazer o concurso, não precisa morar em Campo Bom. Isso é só para quando for assumir o cargo. Bom, período de inscrições estão abertas ainda até o dia 24 de agosto. E aí um aviso para vocês, não deixa para se inscrever na última hora. Tem muita gente que se confunde, que deixa para se inscrever na última hora e acaba perdendo a oportunidade. Então, não percam esse prazo para a inscrição. Não deixa para a última hora, já faz agora a inscrição, paga o quanto antes, para não ter que se estressar depois com a banca. Valor da inscrição, R$ 60, está previsto no edital. Data da prova, isso é outro assunto que dá bastante discussão. É 18 de outubro. Será que vai ser mesmo 18 de outubro? Não sei, e ninguém sabe. Porque a pandemia nos pegou de surpresa. Se não tivesse a pandemia, eu diria para vocês que provavelmente sim, seria no dia 18 de outubro. Agora, com essa pandemia do coronavírus, a gente não sabe como é que vai estar o distanciamento quando chegar essa data. Até o momento, a banca tem tentado fazer provas, mas geralmente tem adiado. A gente teve uns 4 concursos recentes aqui no Rio Grande do Sul, que eles agendaram a data para a prova, e na semana da prova eles acabaram adiando e a prova não foi realizada. O único que foi realizado foi pela Fundatec para o GHC, para o Grupo Escolar Conceição, mas somente para os cargos de médico, porque eles estavam precisando justamente por causa da pandemia. Então, não tem nenhuma garantia que a prova vai mesmo ser no dia 18 de outubro. É provável que sim, mas não tem nenhuma garantia que a prova vai ser realizada no dia 18 de outubro. Então, vocês devem se preparar como se a prova fosse no dia 18 de outubro. Se chegar lá e não for no dia 18 de outubro, até melhor, porque vocês vão ter mais tempo para se preparar. Acaba sendo até uma vantagem se a prova for adiada. Mas se não for, tu já vai estar preparado. Eu vou mostrar para vocês um plano de estudos que eu elaborei para os alunos do curso, que vocês também podem elaborar, eu sugiro que vocês utilizem. E o ideal é cumprir esse planejamento para chegar lá em outubro pronto para a prova. Se adiarem depois, paciência. Mas se não adiarem, tu vai estar pronto para ficar entre os 20 primeiros. Bom, tinha antes uma divisão entre vagas para homens e para mulheres. Não tem mais. Na alteração mais recente do edital, são 20 vagas para homens ou mulheres, concorrem igualmente. Não tem mais discriminação entre homens e mulheres na classificação do concurso. Então, os 20 melhores vão ficar com essas vagas. Bom, pessoal, aí nós temos agora o vencimento. A gente tem que saber isso até para se motivar. E eu acho que eu vou trazer novidade para muitos de vocês. Acho que tem muita gente que se inscreveu pensando na vocação, né? O concurso de guarda municipal tem isso. Eu gosto muito de trabalhar em concurso na área policial, porque eu já fiz concurso nessa área, acompanhei muito tempo o meu irmão, que é policial, e também fez muitos concursos na área. Então, eu gosto muito de trabalhar com concursos na área policial, porque o candidato do concurso na área policial, ele tem muito mais vocação do que a preocupação mesmo financeira. Mas, claro, que ninguém vive só de amor, a gente precisa também receber pelo trabalho um salário digno. Como é que vai ser o pagamento em Campo Bom? O vencimento básico ele não é dos melhores. Tem guardas municipais em outros municípios que têm um valor maior inicial. Mas é de R$ 2.500 e a gente tem um acréscimo de 50%. Então, já ingressa
Após o curso de formação, é claro, porque no curso de formação tem uma bolsa e é metade desse valor, mas depois do curso de formação, tu já tem 3.750 e além dos 3.750, o vale alimentação de R$ 300 ou 249, de acordo com o critério da lei. A gente já está perto dos R$ 4.000. Estamos perto dos R$ 4.000 iniciais, mas não é só isso. Esse cargo é de nível médio. Se depois tu te formar, tu buscar uma graduação, de repente tu quer fazer uma outra faculdade, tu quer de repente fazer direito ou qualquer outra faculdade para depois fazer concursos na área policial, porque os concursos da área policial, Polícia Civil, Polícia Federal, para agente, para escrivão, é nível superior em qualquer área. Então qualquer um serve. Mas se tu quiser de repente fazer para delegado, aí a gente tem que ter em direito, né? Mas tanto faz. Se tu fizer uma graduação depois, tu vai ter um acréscimo de 10%. 10% sobre o quê? Sobre os 2.500. Então é 250 a mais. Bom, aí depois disso, o que mais que a gente tem? Pós-graduação lato sensu, 30%. Alguém perguntou ali sobre o tecnólogo ganhar acréscimo. Pois é, esse é um problema, né? Porque o plano de carreira ele não falou em tecnólogo, ele falou em graduação. Se ele falasse nível superior, o tecnólogo valeria. Agora, como ele falou em graduação, é algo que é também a ser discutido lá com a prefeitura. Mas, num primeiro momento, parece que não. Mas é possível fazer, de repente, uma pós-graduação e aí poder pontuar. O que mais a gente tem? Mestrado. Se tu vier fazer um mestrado depois, é 40% sobre aquele valor do vencimento. E se tu fizer um doutorado, se tu gostar bastante de estudar, aí também tu vai ter um acréscimo de 50% sobre os 2.500. Então, já é uma situação bem interessante. Bom, pessoal, esses detalhes sobre o plano de carreira, eu vou conversar ao longo do curso, que eu ainda não gravei essas aulas. Eu dei uma olhada rápida, eu vou aprofundar um pouco mais e depois eu vou esclarecer. Eu estou vendo algumas dúvidas aí. Por exemplo, o Anderson está perguntando, e se eu já sou formado, eu já posso ter essa vantagem? Eu tenho que dar uma conferida nisso no plano de carreira. Realmente não me ative esse detalhe, mas numa outra transmissão aqui eu vou trazer essa informação para vocês. Mas vamos adiante, então. Já vimos a base da remuneração, já vamos entrar, então, com praticamente 4.000, e ao longo do tempo tem essas vantagens aqui, e também tem as promoções normais. Independentemente de tu desejar estudar, fazer uma graduação depois, já tem as vantagens, pelo tempo vai sendo promovido e vai crescendo na carreira. E uma grande vantagem, vocês vão ser da primeira turma. E isso é muito bom, ser da primeira turma, porque vocês vão ter que ser promovidos depois, vocês sempre vão ser os primeiros na promoção. Quando tu entra numa carreira que já tem muitos em atividade, tu acaba demorando mais para ser promovido. Você sendo os primeiros, vão ter também essa vantagem. Vamos adiante, o próximo assunto são as etapas da prova. Etapas da prova, a prova objetiva, eu vou mostrar tudo para vocês que deve ser cobrado na prova, são 40 questões, já vou mostrar a distribuição. E a gente tem, então, a prova objetiva, ela é essencial para a tua classificação. É na prova objetiva que tu vai te classificar. Depois, tu tem só que não ser eliminado nas outras etapas. Agora, onde tu vai pontuar para ficar entre os primeiros é aqui na prova objetiva. Então, aqui na prova objetiva, tem que estudar para gabaritar. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu estudava assim. Eu estudava para gabaritar. Se alguma coisa desse errado na prova, eu não gabaritava. E claro que a gente não gabarita. É claro que a gente erra uma ou outra questão na prova. Mas aquelas matérias que tu tem mais afinidade, tu tem que estudar com esse objetivo de gabaritar. Se tu errar alguma, tudo bem. Bom, passou na prova objetiva, tem uma quantidade de candidatos que vão para a prova física. E são 200, porque a prova física, ela é realmente uma prova que muita gente é eliminado. Tem muita gente que não dá bola. Tem gente que está em forma, tem gente que joga futebol, que faz academia e pensa, eu tô sempre pronto, eu vou chegar lá na prova física e vai ser tranquilo para mim. E não é bem assim. É importante treinar. Treine, não precisa se matar treinando agora o foco tem que ser estudar, mas já começa a dar uma corrida, já começa a fazer um exercício, faz um apoio abdominal, barra, começa já a se movimentar para não ficar difícil depois. Eu lembro bem, um dos primeiros concursos que eu passei foi para a Guarda Municipal de Esteio,
lá em 2005. E eu fui para a prova física, e eu cheguei na prova física, eu nunca esqueço, que tinha concorrentes que tinham um perfil atlético que tu pensava, esses aqui vão passar certo na prova física. E tinha outros que pareciam estar mais fora de forma, que a gente achava que não iam passar. E na hora foi o contrário. Na hora, pessoas que aparentemente deveriam ter facilidade não passaram na prova física. E outros que poderiam demonstrar que não tinham condições ou estavam acima do peso, passaram. Então, prova física é essencialmente treino. Tem que treinar, não pode deixar para a última hora, porque, infelizmente, eu já vi pessoas boas perderem oportunidades na área policial, inclusive na Polícia Federal, por não terem treinado com antecipação, por deixarem para a última hora. Eu vou mostrar para vocês a prova física e vocês vão ver que ela não é difícil para quem treina. Para quem treinar não é difícil. Tem provas mais difíceis. A prova da Polícia Federal, por exemplo, a prova física da Polícia Federal é mais difícil. Bom, a gente tem ainda aqui avaliação psicológica e mental, e aí é o psicotécnico, e aí não adianta querer se preparar para psicotécnico. Aliás, a maior furada é se preparar para psicotécnico. Eu presenciei já psicotécnicos que a banca eliminou a maioria dos candidatos, porque os candidatos se prepararam para a prova. Os candidatos foram com respostas prontas. E aí o psicólogo não conseguiu avaliar o candidato. Ele viu que o candidato tinha se preparado e ele eliminou. Então, esse negócio de se preparar para psicotécnico é bobagem. Que mais? A avaliação da conduta social. Eu vou mostrar para vocês o que eles vão pedir de documentação para vocês. Por que tem que ter avaliação de conduta social? Isso aí é habitual em concursos da área policial. Porque como tu vai estar atuando na área policial, eles esperam que o candidato não tenha nenhuma espécie de envolvimento com crime. Então eles fazem uma pesquisa do histórico e, dependendo do que eles encontrarem, pode ser eliminado. Esse é um ponto que o candidato que é eliminado, dependendo da situação, pode até discutir judicialmente, mas é uma incomodação também posterior. Que mais? Avaliação médica, critério essencialmente médico. O edital, inclusive, diz alguns critérios mínimos, mas é um critério realmente médico. Dá uma olhada no edital, se tu tiver alguma dificuldade com algum daqueles assuntos, procura um médico e verifica se tu preenche ou não aquele requisito. Mas, pelo que a gente está acostumado em concursos de guarda municipal, podem ficar tranquilos que não é nada demais. Não é nenhum absurdo a exigência médica que está no edital. Avaliação psicológica para o porte de arma. O Estatuto de Desarmamento exige que todos que têm porte de arma façam aquela avaliação psicológica, então também, claro, vocês vão passar por ela lá no final. E, finalmente, o curso de formação, que a gente vai ver que o edital separou 40 vagas para o curso de formação. Muito bem, pessoal, essas são as etapas. Vamos falar agora sobre a prova objetiva, nosso primeiro obstáculo, e é aqui, como eu falei para vocês, que vai ser a diferença para vocês conquistarem essa vaga. Pessoal, são 40 questões divididas da mesma forma e com o mesmo peso para todas as matérias. São 10 questões de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de específicos, 10 de legislação, e a única que é eliminada vai ser não fazer metade nos específicos ou não fazer metade no total. Então, das 10 questões do específico, tem que fazer no mínimo 5. Se fizer 4, tá fora. Então, tem que fazer no mínimo 5. E a gente tem também que fazer no mínimo metade da prova. Claro, 20 pontos no mínimo dos 40, né? Na verdade, são 50 pontos de 100, porque a cada questão vale 2,5. Mas essa aqui é a ideia, fazer metade da prova. Fazer 20 das 40 questões. Mas tu não vai estudar para fazer só 21 questões, né? Não, tu vai estudar para fazer 35 das 40, 38 das 40, para ficar entre os primeiros, né? A gente tem que sempre ter esse foco em concurso. A gente não pode estudar para fazer o mínimo, a gente tem que estudar para fazer, na verdade, o máximo, né? Quase gabaritar, principalmente as matérias que tu tiver afinidade. Bom, falando um pouco do nosso curso preparatório, o nosso curso ele abrange, claro, esses 4 conteúdos. Eu busquei os melhores professores que eu conheço de cada uma dessas disciplinas para trabalhar com vocês nessas áreas. Então, na língua portuguesa, a gente tem o Juliano Vegas, que está acostumado a trabalhar em concursos da Fundatec, a gente trabalhou em vários para prefeituras recentemente, e ele vai trabalhar com vocês todo esse conteúdo específico aí da língua portuguesa. Sobre a matemática, raciocínio lógico, para essas 10 questões,
a gente tem um conteúdo que a Fundatec sempre cobra. Então, tu pode pegar as provas de nível médio, de nível superior da Fundatec, para prefeituras, todas elas é o mesmo conteúdo. No site da Fundatec, tu pode clicar e tu pode baixar provas anteriores de diversos municípios. Para treinar língua portuguesa e matemática é o ideal, porque aí, tu baixando as provas, tu vai ver como é que tu tá. Eu fazia isso. Muita gente me pergunta, né, como é que eu estudava para concurso? Eu fazia o seguinte, eu separava por matérias, eu sempre começava por língua portuguesa, porque a língua portuguesa ela exige um pouco mais tempo de estudo, né, não é uma coisa de estudar de última hora. Eu começava com a língua portuguesa fazendo questões da banca. Aí eu baixava provas anteriores da banca e cada dia eu fazia, por exemplo, 2, 3 provas da banca. E na prova eu via qual era o assunto que eu estava errando mais. Vocês vão perceber nas provas da Fundatec que ela tem aqueles assuntos que ela cobra com mais frequência. E tu identificar o assunto que tu está errando mais, tu vai estudar aquele assunto. E aí tu vai melhorar, tu vai corrigir aquele erro. Isso vale para português e para matemática. É muito importante que se faça isso. É muito importante que se faça essa questão de treinar com questões e ver onde é que está errando para identificar o problema. Bom, para os específicos, a gente tem muito conteúdo de direito. E aí eu dividi esse conteúdo com outros 2 professores. Eu chamei aí o professor Guilherme, que é capitão da Brigada Militar, meu irmão, trabalha nesse assunto de segurança pública, sabe tudo de segurança pública, é policial já há bastante tempo, e ele vai trabalhar com vocês aqueles assuntos mais ligados à questão da segurança pública mesmo. Também convidei o professor Felipe, que é professor de Direito Penal na Universidade Ritter dos Reis, dentre outras, e vai trabalhar com vocês toda a parte de Direito Penal aí para esse concurso, e o restante eu vou trabalhar com vocês, como eu já vou mostrar, e tem também a parte de legislação. Bom, essa é a prova objetiva. Vamos dar uma olhadinha nos conteúdos. A língua portuguesa, pessoal, é o que a Fundatec sempre tem cobrado em prova. E eu sugiro que vocês façam aquilo. Peguem as provas anteriores da Fundatec, teve vários concursos de prefeituras, e façam as questões que vocês vão ver quais são os assuntos que estão. No nosso curso a gente tem resolução de questões, o Juliano também corrige algumas provas, mas é ideal que além das provas que o Juliano corrige no curso, que vocês façam mais. E quem não fizer o nosso curso, esse é o melhor método para estudar a língua portuguesa. Bom, depois a gente tem a matemática e o raciocínio lógico. Eu nem vou entrar muito na matemática e no raciocínio lógico, porque a gente tem uma informação boa para vocês. Na próxima semana, na próxima sexta-feira, dia 21 de agosto, o professor Eloy Júnior vai estar aqui com vocês para falar sobre a Fundatec. Ele vai corrigir com vocês várias questões da Fundatec e vai falar muito sobre esse concurso. A live dele, ela vai ter o título de live Raciocínio Lógico e Matemática para a Fundatec. Mas o conteúdo da Fundatec é esse aqui. É esse mesmo que é cobrado bom em concurso de Tramandaí, concurso de Caçapava do Sul, concurso de Vacaria, concurso de Giruá, enfim. Os editais da Fundatec, ela coloca sempre o mesmo conteúdo em matemática e raciocínio lógico. Então, a live da semana que vem, quinta-feira, às 8 horas também, com o professor Eloy, vai servir para todos vocês, porque serve para esse concurso da Guarda de Campo Bom e para outros concursos da Fundatec. Então, eu nem vou falar mais na matemática, porque o Eloy ele vai começar a live mostrando esse conteúdo para vocês e mostrando as questões, como é que estão caindo, já vai resolver algumas para ajudar vocês nesse estudo. Bom, vamos então ao assunto de legislação. E tem que ter um cuidado, porque a gente tem legislação. Olha aí o Eloy presente aí na live, grande Eloy. Semana que vem, então, vai estar aqui ao vivo com vocês. Pessoal, a legislação. O que é a legislação nesse edital? Tem alguns editais, da Fundatec, inclusive, que eles só cobram leis municipais. Não é o caso aqui em Campo Bom. Aliás, aqui em Campo Bom, eles pegaram pesado no edital de vocês. Por quê? Tem o Estatuto dos Servidores, que sempre é cobrado, sempre cai, e provavelmente mais de uma questão. Lei orgânica, certamente também vai cair na prova mais de uma questão. Lei orgânica e Estatuto do Servidor é essencial. Aproveitando, quem já é aluno do curso, eu regravei todo o Estatuto hoje. Já estão disponíveis no site, no nosso curso, as aulas do Estatuto dos Servidores. E para quem não é aluno, a primeira aula no YouTube está gratuita também. Eu regravei o Estatuto porque ele teve algumas alterações recentes, eu achei importante destacar para vocês.
sobre o Estatuto. Então, quem já estava estudando o Estatuto, já tinha estudado, acessa novamente que tem uma nova apostila e novas videoaulas sobre o Estatuto. Lei orgânica, Código de Posturas. Pessoal, Código de Posturas é uma lei um pouco cansativa de se estudar, porque, para quem não está acostumado, ela não cai muito em concursos e ela traz regras bem básicas de convivência. Regras bem básicas de convivência estão nesse Código de Posturas. É um assunto que eu já gravei e também a primeira aula está disponível no YouTube gratuitamente também. Para quem não está fazendo o curso, pode ver pelo YouTube, pelo menos a primeira aula, para dar uma arrancada aí no estudo. Pessoal, Estatutos Nacional e Estadual da Igualdade Racial. Estatuto Nacional e Estadual da Igualdade Racial são duas leis muito parecidas. O estadual, na verdade, eles copiaram o Estatuto Nacional e acrescentaram algumas coisas, mudaram algumas coisas, mas são duas normas bem parecidas também que vocês têm que estudar. Constituição Federal, aqui, pessoal, é metade da Constituição. Eles começaram colocando os artigos, discriminando quais eram os artigos cobrados, mas é praticamente, pulando um ou outro, é praticamente do artigo 1º ao artigo 135 da Constituição Federal. Pega quase tudo daquela parte básica da Constituição e depois pega o artigo 144, que é a segurança pública. E aqui, o que eu tenho que focar aqui no estudo? Porque é muita coisa. O que tem mais chance de ser cobrado pela Fundatec, pegando as provas recentes delas? Principalmente, artigos 1º a 5º, e o 5º é o mais importante. Esse artigo 5º tem 78 incisos, para quem conhece ele. E também a gente tem no YouTube, gratuitamente, aulas do artigo 1º até o artigo 5º da Constituição. Vocês encontram aí, são 5 vídeos que eu gravei, está gratuito também. É o que mais cai, principalmente o artigo 5º. Depois, essa parte do artigo 6º ao 16, ela até cai em prova, mas cai menos, que são direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos. Não é tão cobrado assim. Depois, 18 a 31, a organização do Estado, não cai muito em provas da Fundatec. Geralmente, o que cai mais é a parte dos municípios, que vai ser artigos 29 a 31. Do artigo 29 a 31 é aquela parte que é mais cobrada dessa parte aí da organização do Estado. Depois, 37 a 135. Aqui o 37 ao 41 é bastante importante, que é a parte da administração pública. Depois, voltou, pessoal? Só me deem o ok se voltou aí, que deu uma travada. Foi interessante que nem apareceu aqui para mim que estava travado, mas como o pessoal começou a comentar que voltou, vamos adiante. Vou continuar de onde eu parei. Eu estava falando sobre a Constituição Federal, os artigos mais importantes, né, da Constituição Federal. E aí o artigo 144, pessoal. O artigo 144 vai cair na tua prova. Segurança pública. Sempre cai. Artigo 144 é essencial. Saber o que faz cada uma das polícias. O que é competência da Polícia Federal, das polícias civis, da Polícia Militar. Tudo isso está lá no artigo 144. O que mais, pessoal? Constituição Estadual. A banca não colocou, não discriminou quais são os artigos. Então, ali na Constituição Estadual pode cair qualquer artigo. Mas, só para dar uma luz para quem não está fazendo o nosso curso, eu separei no nosso curso aqueles mais importantes. E os artigos mais importantes da Constituição Estadual são aqueles que estão relacionados à administração pública e também sobre a parte ali da parte final ali que fala sobre segurança pública também na Constituição Estadual. Eu até poderia apostar que não vai nem ser cobrado em prova a Constituição Estadual, mas, como está no edital, a gente tem que estudar também esse conteúdo. E aí vem a Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, essa também com uma boa chance de aparecer na prova, é uma lei bem pequena, bem tranquila de se estudar. Isso, então, é o conteúdo de legislação. Aí vem os específicos.
Os específicos, vamos começar aqui falando sobre o direito penal, que certamente vai cair na prova. Nos específicos, eles colocaram bastante conteúdo para 10 questões. Não dá uma questão por cada conteúdo. Não vai por aí. O que eu acho? Minha opinião. Direito penal. 2, talvez até 3 questões sobre esse assunto. Então, direito penal é um assunto bastante importante. No nosso curso, o professor Felipe começou a gravar nesta semana. A gente vai editar os vídeos. A partir da semana que vem já vão ter as primeiras aulas sobre direito penal aí, para quem está fazendo o curso. O direito penal, o Código Penal ele tem uma parte geral e uma parte especial. Na parte geral do Código Penal tem vários assuntos. Não cai todos. A banca separou alguns deles. Conceito de crime e contravenção, diferenciar o que é crime e o que é contravenção, e as hipóteses de licitude e culpabilidade, que estão relacionados ao próprio conceito de crime, ali no começo mesmo do Código Penal, que fala naquele capítulo sobre crime. E depois vem a parte especial do Código Penal, e aí tem bastante coisa, porque eles colocaram todos os crimes contra a pessoa, que começa ali nos crimes contra a vida, com homicídio, dentre outros. Depois, crimes contra o patrimônio, tem que ver certinho o que é furto, o que é o roubo, a figura do latrocínio, tudo isso está lá nos crimes contra o patrimônio. Crimes contra os costumes, crimes contra a saúde pública, e agora com essa pandemia do coronavírus, esses crimes contra a saúde pública pode ser que sejam também explorados aí na prova. Que mais? Crimes contra a administração pública. Crime contra a administração pública, ele vai trabalhar aqueles artigos que envolvem peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação, muito provável que caia. Eu diria para vocês assim, do direito penal, uma questão deve ser crime contra a administração pública e a outra questão deve pegar algum desses outros assuntos. O Felipe vai trabalhar com vocês toda essa parte do direito penal, a lei dos juizados especiais criminais, que é onde está prevista aquela transação penal, e a lei das contravenções penais. Essa lei que quase nunca cai em prova, mas que está no edital, a gente tem que dar uma olhada nela também. Né? A lei das contravenções são aquelas condutas que não chegam nem a ser crime. As contravenções penais, portanto. É isso que o Felipe vai trabalhar com vocês aí no curso. Outra parte aqui, que é trabalhada no curso, na parte específica, é com o Guilherme, que é capitão da Brigada Militar, e vai trabalhar com vocês esses assuntos. Abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade. Se no ano passado tu tinha estudado abuso de autoridade, era outra lei, hein? Cuidado. Entrou em vigor este ano a nova lei do abuso de autoridade, que é a lei 13.869 de 2019, e aí já estão disponíveis essas aulas sobre esse assunto. Direito do consumidor. Basicamente, o Código de Defesa do Consumidor, e pelo que eu conversei com o Guilherme, a primeira parte do Código de Defesa do Consumidor é a que deve ser mais explorada. O Juliano está perguntando se todo o nosso curso ele é por videoaula. Sim, o nosso curso ele é todo por videoaula. Então tem videoaula de todos os assuntos. A gente não faz aquilo que alguns cursos fazem, de dar alguns assuntos só apostila. Não, tudo é gravado em vídeo. Todos os conteúdos do edital a gente vai explicar para vocês aqui no curso. Então, o direito do consumidor, basicamente a primeira parte do Código do Consumidor, e aí vem o Código de Trânsito. Você sabe, o Código de Trânsito ele é enorme, mas para quem vai estudar aí futuramente concursos, principalmente para PRF, o Código de Trânsito ele é essencial. Então, o Código de Trânsito é bem importante também esse conteúdo. Depois vem a gestão integrada de fiscalização e segurança urbana e o vídeo monitoramento, que é um conteúdo teórico. O edital ele não indicou nenhuma norma a ser estudada. O Guilherme até me comentou que ele encontrou uma norma sobre isso e colocou no nosso curso, e também colocou esses conceitos teóricos, um pouco da prática dele, né? Porque o vídeo monitoramento, vocês sabem que é uma parceria que os municípios fazem com a Brigada Militar. Então, essa questão do vídeo monitoramento está muito associada também à Brigada Militar, por isso ele trabalha esse conteúdo com vocês. E tem a lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, que é a Lei 13.675 de 2018, que fala na segurança pública como um todo, também dado pelo Guilherme. E aí, ainda dentro dos específicos, olha como esse conteúdo é enorme, são mais de 15 itens, vem a parte que eu trabalho no curso, que são
direitos humanos e cidadania. O que são direitos humanos, pessoal? Direitos humanos, eles vão decorrer principalmente do artigo 5º da Constituição Federal. Muitas vezes, quando é cobrado direitos humanos em prova, a banca vai cobrar o artigo 5º da Constituição. Mas também pode ser cobrado aqui nos direitos humanos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Mas é tudo muito parecido com o que a gente estuda na Constituição Federal. Então, para direitos humanos, a primeira coisa é estudar o artigo 5º da Constituição e, a partir disso, migrar para os direitos humanos em si. Estatuto da Criança e Adolescente. Pessoal, é enorme o ECA. E tu pode ter certeza de uma coisa. Eles não vão perguntar na prova do ECA assuntos que não estão muito relacionados com um guarda municipal. O ECA tem uma parte enorme que fala sobre adoção, por exemplo. Eles não devem colocar esses assuntos de adoção na prova para a guarda municipal. Eles devem perguntar aquela parte inicial do ECA, que estabelece quem é criança, quem é adolescente. Aquela parte que teve alteração recente de autorização para viajar, até pode ser cobrada. Mas, principalmente no ECA, o que é cobrado são os atos infracionais. Porque vocês sabem, menor não comete crime. Crime quem comete é adulto. Então, a partir dos 18 anos, nós podemos cometer crimes. O menor, quando pratica algo que para nós adultos seria crime, para ele é ato infracional. E aí o ECA estabelece quais são as medidas que vão ser adotadas justamente nessa questão do ato infracional, certo? Bom, o que mais que nós temos, pessoal? Tem na parte final do ECA alguns crimes também, que até pode aparecer, mas é basicamente isso. Bom, o que mais que a gente tem, pessoal? Estatuto do Idoso. É uma lei um pouco menor, mas também bastante extensa, trazendo os direitos do idoso. Lei Maria da Penha. Acho muito provável que caia. Muito provável que prova Maria da Penha, porque o guarda municipal ele deve conhecer a Lei Maria da Penha para auxiliar as mulheres vítimas de violência, que acabam, muitas vezes, pedindo ajuda também para a guarda municipal. Então, sobre a Lei Maria da Penha, é bastante importante que se estude os principais pontos dela. Eu acho uma das mais prováveis de ser cobrada em prova. Por exemplo, ECA e Estatuto do Idoso. Eu acho que cai uma questão sobre um dos dois. Eu não imagino que vai ter uma questão sobre e uma sobre o Estatuto do Idoso. Acho que não. A banca vai escolher provavelmente um dos dois e formular uma questão só. A Lei Maria da Penha, eu já acho bem provável que seja cobrado. Sistema Nacional de Armas e Lei Antidrogas. Também, a banca provavelmente vai escolher apenas uma, né? Então, esse é o detalhe importante também de se estudar. E certamente, pessoal, certamente, Estatuto Geral das Guardas e Plano de Carreiras da Guarda, eu aposto uma questão sobre cada um. Mas pode ser que seja uma questão apenas também, somente sobre a lei municipal. Então, também é importante vocês estudarem. Pessoal, o Estatuto Geral das Guardas é uma lei bem pequena, eu tenho gratuitamente no YouTube, para quem não é aluno, né? Mas para quem é aluno do curso, a gente vai ter também o plano de carreira. Eu ainda não gravei, mas logo eu vou gravar e disponibilizar para vocês no curso. O plano de carreira, inclusive, que é onde está essa questão aquilo que eu expliquei antes, né, que vocês podem ganhar mais por ter uma graduação, por ter uma pós-graduação, é nessa lei que isso está especificado. Quero agradecer aos alunos aí que estão ajudando também, respondendo dúvidas do Juliano, que eu estava acompanhando aqui, eu ia responder para ele, mas também acabaram já respondendo, então a gente segue aqui a nossa análise. E vamos para a aptidão física. Alguém tinha perguntado, né? E o TAF, né? Está aqui. Prova física. Como é que é a prova física para esse concurso? Primeiro, o teste de corrida. Eles pegaram aquilo que é aquilo que é o habitual, né? O que é o habitual aqui para teste de corrida. Para homens, 2.400 e para mulheres, 2 quilômetros em 12 minutos. Então, alguém vai me dizer, barbada, né, professor? Não, não é. Para quem não está acostumado a correr, não é fácil esse tempo. Para quem corre frequentemente, é realmente tranquilo. Então, com um bom tempo de treinamento, começando agora, vocês têm condição tranquila de chegar no TAF prontos para essa
para essa corrida. Algumas pessoas perguntaram onde é que pode ser o TAF, né? Pois o que eu já vi de TAF? Geralmente eles pegam uma pista atlética. Quando eu fiz o meu TAF para Esteio, foi na Ubra. Eles usaram a pista da Ubra. O meu irmão, ele fez prova física para a Polícia Federal uma vez e foi lá na Unicinos, também na pista atlética. Geralmente eles usam essas pistas, né? Também eu já vi provas da Brigada Militar que foram no SET, em Porto Alegre, que é o Centro Estadual de Treinamento. Mas são pistas atléticas, né? E respondendo aí a Amanda, que está perguntando, será que vai ter que correr de máscara? Eu acho que não. Eu acho que é complicado correr de máscara. Eu não sei como é que eles vão fazer. A gente não sabe quando vai ser a prova física, né? Tomara que até o dia da prova a gente já não esteja mais no meio dessa pandemia e talvez possa se fazer com distanciamento. Talvez vão ser 3 ou 4 por vez, ao invés de 10 por vez. Geralmente, a prova física, eles colocam na pista 10 para correr, né? Então, talvez eles reduzam, se a gente ainda tiver nessa pandemia, talvez coloquem 4 ou 5 de cada vez, mas enfim, eu acho que seria complicado exigir do candidato a corrida de máscara, porque eu mesmo gosto de correr, e correr de máscara é complicado mesmo. Eu tentei e realmente atrapalha a respiração. Mas isso a gente vai se preocupar depois. Vamos agora conquistar essa primeira etapa, que é o objetivo. Segunda parte da aptidão física. Teste de flexão do tronco, resistência abdominal. É abdominal, pessoal. Abdominal 25 repetições para homem e 17 para mulher, dentro de 1 minuto. Então também já começa a colocar no teu treinamento aí, fazer abdominais com alguma frequência. No edital ele explica direitinho como é que é a posição, que os braços vão encontrar as pernas, tudo está especificado ali no edital. Flexão de braços sobre o solo. Esse é o teste de apoio. O teste de apoio, 15 repetições para o homem em 1 minuto e para as mulheres 10 repetições. Para o homem, não pode tocar o joelho no chão. Para as mulheres, é com o joelho no chão que são feitas as 10 flexões, certo? Então, mulheres, não se assustem. Se vocês não estão acostumadas a fazer flexão, não se preocupa. A flexão é com os joelhos no chão, não é tão pesado como seria, claro, sem os joelhos. E para os homens, né, 15 flexões. Se não estão fazendo ainda, vamos começar a treinar, porque isso não é fácil de pegar. Se estiver fazendo agora 2 ou 3 flexões, está na hora de se puxar mais, de repente começar a fazer uma academia e treinar bastante aí o apoio para chegar tranquilo lá nessa condição das repetições. Inclusive, eu lembro que quando eu passei para a Guarda Municipal em Esteio, eu estava tão empolgado com essa prova física, eu tinha treinado tanto que eu lesionei o pulso de tanto fazer apoio. E no dia da prova, eu quase que não consegui fazer apoio, né? Então, tem que cuidar também, tem que ir treinando aí para fazer a flexão direitinho. E claro, né? Como o Guilherme disse, né, não pode fazer flexão igual ao Bolsonaro, né? É para fazer a flexão mesmo, né? Não pode fazer matado, tem que ser bem direitinho, porque inclusive se tu fizer matada a flexão, eles não contam. Se tu fizer pela metade, se não descer direitinho até embaixo a flexão, não é contado, viu? Então, cuidado com esse detalhe. Que mais que a gente tem? Vamos adiante. Teste de barra fixa. Para homens, 5 repetições. Para mulher, não precisa ter nenhuma repetição. Só tem que ficar pendurada por 15 segundos. Muita gente pergunta, pronado ou supinado? Qual é o lado certo? Tanto faz. O edital deixa que tu pegue na barra assim ou assim, como tu preferir. Então, vai treinando e vai vendo a posição. Estamos de volta. Não sei se é a chuva aqui em Porto Alegre hoje, a internet não está muito boa, né? Mas vamos de onde paramos. A gente terminou, né? Vocês conseguiram pegar ainda a parte final da prova de aptidão física, né? E aí a gente viu, então, que para os homens, 5 repetições, para as mulheres, 15 segundos,
pode ser a pegada supinada ou pronada, como vocês preferirem. E como eu falei para vocês, não deixem para a última hora. Não deixem para a última hora, porque é importante estar preparado com antecedência. Avaliação psicológica e mental. Olha aqui a nota de corte. É por isso que tem que ir bem na prova objetiva. É por isso que tem que ir bem na prova objetiva. Porque tu tem que estar entre os 60 primeiros. Não adianta ir para a prova física se tu não ficar classificado entre os 60 depois. Só vão para a avaliação psicológica os 60 melhores classificados. Então, claro, é importante ficar entre os 200 para ir para a prova física. Mas vocês têm que estudar, justamente para ficar entre os 20 primeiros para não ter preocupação, né? A avaliação de conduta social, eles vão exigir de vocês uma série de documentos. E com base nesses documentos, uma comissão da prefeitura ou da banca, não sei como é que eles vão se organizar, vai fazer uma investigação. E com base nesses documentos, vai concluir se o candidato é apto ou não a ser guarda municipal. Não existe aqui um critério objetivo. Por exemplo, alguém pode me perguntar: ô professor, eu tive uma ocorrência há 3 anos, estou fora. Não está dizendo isso, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não está claro no edital, porque não é, aqui é muito subjetivo. Então, quem for eliminado nessa prova, nessa avaliação da conduta social, pode ainda questionar, ainda pode recorrer, se defender e até mesmo, se for o caso, entrar com ação judicial. O item 12.7 do edital prevê que um prazo de 3 dias para apresentar defesa. Prazo de 3 dias para apresentar defesa, então, após essa conduta, caso reprovação. Mas, pessoal, é muito raro alguém ser eliminado na conduta. É só se realmente tem alguma coisa no histórico ali que levanta alguma dúvida. Muito bem. Aí o edital ele diz quanto que o candidato não vai ser indicado ao cargo. Quem é que vai ser eliminado na conduta social? Quem for considerado alcoólatra ou alcoolista, ou drogadito, possuidor de antecedente criminal, possuidor de registro policial na condição de averiguado, autor ou indiciado, envolvido com contravenção, atividade ligada a jogo de azar, envolvido com exploração ligada à prostituição, autor de ato infracional, quem quando era menor ainda cometeu um ato infracional também pode ser prejudicado. E aí vem alguns critérios meio objetivos, né? Que mantém a relação de amizade, convivência, conivência, ação em público com o indivíduo envolvido em prática delituosa. Então, cuidado com as fotos social. Não, cuida com quem tu tira foto em rede social, que tu pode ser prejudicado, hein? E aí tem várias situações, inclusive o contumaz infrator de trânsito. O contumaz infrator de trânsito também pode ser prejudicado aqui. Então tem uma série de elementos que eles vão levar em consideração para essa avaliação da conduta. Bom, sobre o curso de formação, finalmente, passou em todas as etapas, curso de formação. Ainda ele é antes de assumir o cargo, viu? Os 40 melhores classificados vão para o curso de formação. Nesse curso de formação, então, é muito raro ser eliminado em curso de formação, pessoal. Curso de formação, vocês vão aprender como é que vai ser o trabalho de vocês, vão, de repente, aprender aquelas técnicas de comunicação com radiocomunicador e tudo mais. Talvez algum treinamento ligado à questão do tiro, à questão de defesa pessoal e luta. Tudo isso lá nessa parte do curso de formação, que não tem muitos detalhes no edital. Não diz no edital quando vai ser, nem quanto tempo vai durar esse curso, nem onde vai ser realizado. Isso tudo vai ser divulgado mais adiante, mas o curso de formação não é algo a se preocupar. Durante o curso de formação, tu vai receber metade do vencimento. Não recebe risco de vida, porque ainda está em treinamento, mas já recebe metade, então, daquele valor, que é de 2.500 o vencimento, tu vai receber durante o curso, então, 1.250. Terminou o curso, eles vão já fazer a nomeação dos 20 primeiros colocados. Bom, sobre essa questão aí
da nomeação, eu sei que muita gente está preocupado com a Lei Federal de Ajuda aos Municípios. Como vocês sabem, foi aprovada uma lei de ajuda aos municípios, e pela Lei de Ajuda aos Municípios, os municípios não podem criar novos cargos e nomear até o final do ano que vem, até o final de 2021. A lista está perguntando se os 40 primeiros são chamados na primeira turma. O edital não diz. O edital diz que vai ter 40 para o curso de formação. Então, parece que vai ser uma turma com 40. Até por motivo de economia, é bem provável que eles chamem 40 para o curso de formação direto. Bom, a questão aqui, então, voltando a nomeações. Professor, é possível que a nomeação saia antes de 2022? E a resposta é sim, mas vai depender da prefeitura. Eu não sei se vocês acompanharam que Bento Gonçalves fez uma convocação de mais uma turma para a Guarda Municipal, e o município convocou e voltou atrás por causa dessa lei federal. E aí os candidatos questionaram, inclusive o Ministério Público foi ouvido sobre o assunto, questionaram judicialmente, ingressaram com uma ação e conseguiram ser convocados. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de ingressar antes de 2022. Mas tem que levar em consideração que tem várias etapas do concurso, e esse concurso ele vai acabar terminando lá perto já de 2022. Então, eu acho que isso não é motivo de muita preocupação. Mas como eu sei que alguns de vocês também fizeram em Novo Hamburgo e estão aguardando convocação, saibam que Novo Hamburgo pode convocar também antes de 2022, porque os cargos já existiam. A lei foi criada antes. Mas isso é um ponto de interpretação jurídica que está gerando bastante dúvida, por isso a gente não sabe se realmente eles vão convocar ou eles vão acabar esperando. Bom, vamos adiante então. Esse slide aqui a gente concluiu. E aí, pessoal, para quem é aluno do curso, já está disponível para vocês o nosso plano de estudos para legislação e específicos. Quem não é aluno do curso pode montar esse mesmo material. Isso aqui é o que eu sempre fazia quando eu estava para concurso. Sempre que eu ia me candidatar para um concurso público, eu pegava o edital e jogava todo ele numa planilha, separando por assuntos, e para cada assunto eu ia estabelecendo como meta. Porque a primeira meta que quem estuda para concurso tem que ter? Estudar tudo que pode cair na prova. Tu não pode correr o risco de chegar na prova e ter uma questão sobre um assunto que tu não estudou. Então, tu tem que estudar tudo que pode aparecer na tua prova. Mesmo aqueles assuntos que são menos cobrados, tu tem que estudar também. Claro que na hora da revisão vai dar mais foco naqueles que são mais cobrados. Quais são os assuntos, então? Como é que eu separei? Eu peguei a legislação e eu separei a Constituição Federal por etapas, por grupos de assuntos. No nosso curso, inclusive, a gente tem questões simuladas sobre esses assuntos. Então, vocês podem estudar aqui o artigo 1º a 4º e o artigo 5º, marca com X aqui que fez a aula. É assim que vai fazendo. Aí vai lá para o simulado, pega as questões, tenta resolver por conta própria. Resolveu. Acompanha a correção só para revisar. Depois que tu já viu a aula e já fez o exercício, isso não é o suficiente, né? Vocês não estão... Ninguém imagina que vai fazer um curso por videoaulas, vai só assistir os vídeos e vai passar no concurso, né? Espero que não esteja esperando isso. Tem que fazer as videoaulas, estudar com questões e revisar. É aqui, o exercício ele é muito importante, mas é na revisão que tu vai fixar e não vai esquecer mais. Então, tu vai fazer a aula para entender o assunto. O nosso objetivo na aula é fazer com que vocês entendam o assunto, conheçam e entendam o assunto. Treinem por questões. E nos exercícios, alguma coisa que vocês podem pensar que entenderam na hora do exercício acaba errando. Acontece. E acontecia comigo, é normal. Ninguém estuda algo e sai gabaritando todos os exercícios. Alguns até sim, mas não todos, né? E aí vem para as revisões. Aí nós temos aqui as revisões. Eu coloquei só 4 aqui, o ideal é 10. O ideal é que vocês façam 10 revisões. E aí eu coloquei aqui nesse material, então, né, esse conteúdo de legislação, a Constituição, depois a Lei Orgânica, o Estatuto. E fazendo esse acompanhamento, tu vai sempre saber como é que está o teu estudo. Depois eu separei a parte que o professor Felipe trabalha de direito penal, com aula, exercícios e revisões. Depois a parte que o Guilherme trabalha e a parte que eu trabalho do específico. Esse... Travou de novo pelo jeito, né?
Bom, tá rolando então? Bom, então o seguinte, o que a gente tem aqui? A parte final, o Estatuto Geral das Guardas, o plano de carreira, temos as aulas, os exercícios e a revisão, é esse mesmo problema. Tá bom, pessoal? Obrigado. Tá tudo ok, então. Foi só alguém que teve a impressão que tinha travado. Pessoal, o seguinte, vamos agora ver as questões da prova do ano passado. Você sabe que teve concurso ano passado para Campo Bom, para a prefeitura, para outros cargos, né? E aí eu separei aqui. Eu tinha separado. Não veio para cá. Pessoal, vou fazer um intervalinho só, que eu vou pegar as questões que já eram para estar aqui, mas por algum motivo não estão. Um minutinho eu já venho com as questões aqui para vocês. Estamos de volta. Então, pessoal, eu separei as questões aqui. Eu separei as questões aqui sobre a prova do ano passado, 2019. E, inclusive, uma das questões está desatualizada. Eu vou mostrar para vocês como é que seria agora a resposta. Então, vamos lá, pessoal. A gente teve, no edital do ano passado, somente as leis municipais. Por isso, as questões que eu vou resolver com vocês são apenas sobre a lei orgânica e o Estatuto dos Servidores. No concurso da prefeitura do ano passado, não foi cobrado o Código de Posturas. É a primeira vez que eles vão cobrar o Código de Posturas. Então, no nosso curso, a gente vai ter questões inéditas. Eu ainda não elaborei. Aliás, quem estava fazendo o nosso curso e já tinha feito o simulado, eu vou atualizar o simulado. Eu vou aumentar o número de questões do nosso simulado, abrangendo todas as leis municipais aqui do edital. Bom, vamos lá então, pessoal. O que caiu na prova? Eu peguei uma prova de nível superior, que foi para assistente social no ano passado, e eu peguei as questões de legislação aqui para a gente analisar. A questão, ela já trazia no enunciado o artigo do estatuto onde está a resposta. Ela já dizia, a gente tem então o seguinte, assinale a alternativa que preenche corretamente essa lacuna. O servidor será nomeado de acordo com a ordem de classificação no concurso, devendo tomar posse, em regra geral, no prazo máximo de 15 dias. Era a letra A a nossa resposta. Como é que isso está lá no Estatuto dos Servidores? A gente tem 3 etapas para vocês ingressarem e se tornarem servidores aqui no município. Vocês vão passar no concurso, vão passar em todas as etapas que a gente acabou de ver, e depois que estão lá os 40 aprovados no curso de formação, o município faz a nomeação. No momento que tu é nomeado, tu vai ter um prazo de 15 dias para comparecer e dizer, eu quero o cargo, eu aceito o cargo, esse cargo é meu. Aí tu vai tomar posse, tu vai assinar o termo de posse. Assinou o termo de posse, tem um prazo ainda para entrar em exercício, que é quando tu efetivamente vai começar a trabalhar. E aí tem um prazo de 5 dias. Então são 2 prazos distintos. A gente tem então prazo de posse 15 dias, prazo de exercício 5 dias. Esses são os prazos, então, de posse e exercício, e a banca pode também tentar confundir eles na prova, então não esqueçam desse detalhe. A questão 12, pessoal, a questão 12, ela envolve aqui as formas de provimento e vacância. E eu destaco no curso uma comparação entre os artigos 14 e 24, que tem as formas de provimento e as formas de vacância. Provimento é o contrário de vacância.
Provimento, tu vai entrar no cargo. Vacância, tu vai sair, tu vai deixar o cargo. Então, vocês vão passar no concurso e serão nomeados. Isso é forma de entrar no cargo, é forma de provimento. A readaptação, ela é ao mesmo tempo provimento e vacância. O servidor sai de um cargo e vai para outro. Quando o servidor sofre um acidente, tem um problema de saúde e não tem mais condições de trabalhar no cargo, ele é colocado em outro cargo compatível com o seu estado de saúde. Então, é isso que nós temos aqui. Readaptação, ela é ao mesmo tempo provimento e vacância. O que mais, pessoal? Reversão, retorno do aposentado. O servidor aposentado por invalidez, que recupera a saúde, que recupera a capacidade para o trabalho, ele vai então ele vai reverter. Isso é a reversão, retorno do aposentado. Nas hipóteses de vacância, a gente tem exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento além dessas. E é muito comum que a banca formule questões simples, perguntando qual é a forma de provimento, qual é a forma de vacância. Ou a banca até pode perguntar, como a Fundatec já fez em outro município, qual que é ao mesmo tempo provimento e vacância. E aí a resposta... Mais uma travada, mas estamos de volta, então. A gente estava concluindo a correção da questão 12, né? A gente estava concluindo a correção da questão 12. E a gente tem, então, dessas aqui, qual que é forma de... Qual que não é forma de vacância? Olha só. Segundo o Estatuto dos Servidores, a vacância ocorre por exceto. Então, ela quer qual que não é vacância. Falecimento, aposentadoria, exoneração e demissão são vacância. Reversão é provimento e não é vacância. Porque na reversão o cargo não fica vago, pelo contrário, o cargo é preenchido. A palavra vacância vem da palavra vaga, abrir vaga. Então, quando gera uma vacância, abre uma vaga. A única hipótese que não é vacância é a letra D, reversão, é a resposta na questão 12. A questão 13, também sobre o Estatuto dos Servidores, é uma questão bem do estilo da Fundatec. Preparem-se para isso na prova. A Fundatec é uma banca cansativa, porque ela faz questões com itens. E ela te pergunta no final quais dos itens que estão corretos. Vamos ver então. A gente tem aqui o regime de sobreaviso. São todas questões sobre sobreaviso. Sabe o que é sobreaviso? No sobreaviso, tu vai ficar em casa, tu não está trabalhando, mas a qualquer momento tu pode ser chamado para o serviço. Tu está de sobreaviso. Então, claro, tu não pode viajar, tu não pode usar bebida alcoólica, tem que estar pronto para ser chamado ou chamada a qualquer momento para o serviço. Então, o sobreaviso não é uma coisa tranquila como estar de folga. Então, no sobreaviso, o servidor tem algumas regrinhas que vão ser observadas. Eu resumi as 3 principais regras sobre o sobreaviso. O sobreaviso não está limitado a 8 horas diárias. O sobreaviso pode ser mais do que 8 horas, porque não está trabalhando, tu está em casa, esperando a chamada para o serviço. Então, o sobreaviso pode ser por mais de 8 horas. Mas ele vai ser de, no máximo, 24 horas a cada 72. Tu pode ficar de sobreaviso, no máximo, 24 horas a cada 72 horas. E a indenização vai ser de 1/3 do vencimento. É o que se recebe para quem está de sobreaviso. Certo? Muito bem. A questão se baseou nessas 3 características. A primeira corretamente disse: o regime de sobreaviso não está limitado a 8 horas. Realmente não está. Pode ser mais que 8 horas. A primeira está certa. Segundo, o sobreaviso é de no máximo 24 a cada 72 horas. Também está certo. É o que diz o artigo 38, parágrafo 2º do Estatuto dos Servidores. E nós temos aqui a terceira hipótese. A terceira hipótese, o regime de sobreaviso vai receber a título de isenção pecuniária o equivalente de 50% do vencimento básico? Não. No sobreaviso não é 50%. No sobreaviso é 1/3, não 50%. Cuidado com isso, hein? Muito bem. Então aqui, pessoal, a resposta vai ser letra B. 1 e 2 corretas, a 3 está errada. 1 e 2 corretas, a 3 errada. Ficou letra B o nosso gabarito, apenas 1 e 2 corretas. Vamos adiante, pessoal. A questão 14, a gente tem ali uma questão envolvendo o orçamento. E aí,
simplesmente bastava saber quais são as 3 leis orçamentárias. O artigo 82, ele traz essas 3 normas orçamentárias. Primeiro, que é orçamento? O que é orçamento? É a previsão do que o município vai gastar e arrecadar. O município não pode fazer um gasto sem antes incluir no orçamento. Então, quando eles criaram a Guarda Municipal de Campo Bom, até aproveitando, respondendo, estavam perguntando agora, né? O Fabrício perguntou e o Renan já respondeu que não existe Guarda Municipal ainda em Campo Bom. A Guarda Municipal ela é nova em Campo Bom. Quando eles criaram a Guarda Municipal, eles separaram o dinheiro no orçamento para pagar, para custear essa nova despesa, que é a criação desses cargos da Guarda Municipal. Tudo isso já está no orçamento. Então, no orçamento está planejamento de gastos e de arrecadação do município. Só que não é uma lei só o orçamento, são 3 normas. Tem o PPA, que é um plano plurianual, é um planejamento para 4 anos. O PPA, então, do prefeito, no seu primeiro ano de mandato, faz o planejamento. Aí tem a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, é a lei que traz as diretrizes, as regras, as metas e prioridades que vão estar no orçamento. Ela tem a duração anual. E a LOA, a Lei Orçamentária Anual, também tem a duração de 1 ano. Então é isso que nós temos aqui. O PPA é um planejamento para 4 anos, a LDO para 1 ano e a LOA para 1 ano. E o que a banca fez aqui? Copiou o artigo 82. Está tudo certo. Olha só. Olha a preguiça do examinador. E eu vou dizer para vocês um segredo aqui, um segredo que está numa live, todo mundo vai ficar sabendo que não é mais segredo. Pessoal, o examinador da Fundatec ele é preguiçoso. Por quê? Ele não dificulta muito. Quando ele pega essas questões da parte final, vai copiar exatamente o artigo. Olha só como é fácil fazer uma questão na Fundatec. Ele copiou o artigo e jogou na questão. E está tudo certo. Ele não se deu nem ao trabalho de gerar um deles. Está tudo certo. E aí uma dica para vocês na hora da prova. Eu não gosto de dar dica de chute, porque eu acho que tu tem que se preparar para a prova. Mas sabe o que eles fazem? Eles fazem o seguinte. Eles, nessa parte final da lei orgânica, quando a Fundatec cobra, geralmente ela copia e geralmente a resposta é letra E. Geralmente a resposta é que todas são certas. Então uma dica para vocês, na dúvida, se tu olhou a questão e não lembra de ter estudado, se tu vai chutar, chuta que está tudo certo, porque tu tem muita chance de acertar. Pode pegar as provas da Fundatec para olhar. Tu vai ver que na maioria das provas da Fundatec sempre tem uma resposta que é todas corretas. Então, sempre é uma forma de chutar. Bom, vamos adiante, então. Agora, questão 15. Questão 15. De acordo com a lei orgânica do município, agora, sobre a lei orgânica também, a formalização dos atos de competência do prefeito será efetivada através de portaria, quando for o seguinte caso. Pessoal, a Fundatec adora cobrar isso. Adora cobrar isso. Atenção, dica importante para a prova, a banca pode fazer uma questão assim de novo. Artigo 62, ele prevê quais são as situações que são por decreto, quais que são por portaria. Os dois são atos do prefeito. O prefeito ele vai fazer algumas coisas por decreto, algumas coisas por portaria. Que é uma dica, claro que tu quer, por isso tu está aqui numa sexta-feira à noite assistindo nossa live, né? A dica é a seguinte, pessoal. Portaria geralmente está relacionada a pessoal. Atos de pessoal. Portaria, P de pessoal. As portarias são utilizadas para atos envolvendo servidores, envolvendo o pessoal do município. Quer ver? Olha aqui. Provimento e vacância dos cargos. O prefeito vai fazer uma portaria de nomeação e portaria de exoneração. Lotação e relotação, quando muda o teu lugar de trabalho, é uma portaria. Quando cria uma comissão, a criação de uma comissão de servidores é uma portaria, como a comissão de licitações, a comissão de estágio probatório, a COMPAC, que está no Estatuto dos Servidores. A instituição de grupos de trabalho, também. Instituição de solução de grupos de trabalho também passa por aqui. De sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidade, e outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto. Percebeu que quase tudo envolve atos de pessoal? Pois é. Então, qual é a minha dica para vocês na prova? Memoriza quais são os atos por portaria
E tu sabe que todo o resto é por decreto. Isso cai muito em provas da Fundatec e não te engana. O fato de ter caído ano passado não impede que caia de novo esse ano. Até porque a Fundatec tem mais de um professor que faz prova de legislação. E pode ser que o professor que vai fazer a prova esse ano não seja o mesmo do ano passado, pode ser que ele não olhe a prova do ano passado. Então, não deixa de estudar isso aqui só porque já caiu ano passado. Pode cair de novo, fiquem atentos. Bom, pessoal, e aí? Como é a questão? A questão dizia, são feitos por portaria, exceto. Então, não é por portaria. A resposta é o que não é por portaria. Criação de comissão. Comissão envolve servidor, é portaria. Instituição de grupos de trabalho. Grupos de servidores. Também é portaria. Aprovação de estatuto do órgão da administração. Vejam que isso aqui não tem nada a ver com servidor. E isso é por decreto. A letra C é justamente a nossa resposta. Abertura de sindicâncias e provimento e vacância de cargos. Perceberam? Tudo que é pessoal é por portaria. E todo o resto é por decreto. O que não envolve atos de pessoal. Pode ver situações de decreto, portanto. Vamos adiante. Essas foram questões para um cargo de nível superior, que era assistente social. Agora, a gente vai ver as questões de assistente administrativo, que era a prova de nível médio do concurso da Prefeitura de Campo Bom de 2019. Vamos analisar mais 5 questões. Pessoal, agora começa com a lei orgânica. Vamos lá. As sessões ordinárias da Câmara são realizadas toda terça-feira e na última quinta-feira de cada mês. Certo ou errado? Errado. E tu nem precisa ser de Campo Bom para saber disso, né? Nem precisa ser de Campo Bom. Basta ler o artigo 10 da lei orgânica. O que diz o artigo 10 da lei orgânica? Que a sessão da Câmara é de 1º de fevereiro a 19 de dezembro, toda segunda-feira e na última quarta-feira do mês. Certo? É isso que nós temos, então. A primeira está errada. Eles trouxeram erradamente os dias do artigo 10. Segundo, o recesso no primeiro ano da legislatura será de 20 a 31 de dezembro e no mês de fevereiro. Isso! Esse é o período de recesso, o artigo 10, parágrafo 2º prevê. Então, memoriza. Olha para o quadrinho aqui. 1º de janeiro a 31 de janeiro a Câmara se reúne, no mês de janeiro, no primeiro ano, e eles entram de recesso no mês de fevereiro, certo? Nos demais anos, eles vão tirar o recesso, vão pegar a praia lá no mês de janeiro. E 1º de fevereiro eles estão de volta, ficando até 19 de dezembro, certo? Muito bem. Então, a segunda está certa. E a terceira, a convocação da Câmara é exclusivamente pelo presidente para a sessão extraordinária. Não. Primeiro, o que é uma sessão extraordinária? A gente viu, na primeira questão, no artigo 10, que a Câmara se reúne toda segunda-feira e na última quarta do mês. Mas pode ser que isso não seja possível. Se não for suficiente, se nessas sessões normais a Câmara não conseguiu terminar o assunto, aí se convoca uma sessão extra. E essa sessão extraordinária é o que a gente tem no artigo 13. Quem é que pode convocar uma sessão extra da Câmara? Pode ser o presidente da Câmara, a maioria dos vereadores ou o prefeito. Então, ficou errada também a terceira. Vejam que nessa questão só a segunda estava correta. A gente vai marcar a letra A. Apenas a alternativa 2 correta nessa questão. Bom, vamos para a questão 12, pessoal. A questão 12 também envolve o orçamento. Lembra que na outra prova caiu do orçamento? Pois é. E ela pergunta, olha só. Estamos de volta? Então vamos continuando. Pessoal, a questão 12, aqui da prova de nível médio, a questão 12, ela pediu o plano plurianual. De novo, o que é o plano plurianual? São aqueles programas de duração continuada. O que é um programa de duração continuada? Que vai durar mais de um ano. Porque tudo que é num prazo de um ano só, a gente coloca no orçamento, na lei orçamentária anual. Agora, aqueles investimentos que são a longo prazo, que vão levar mais de um ano, coloca no PPA, que é para 4 anos, certo? Então, aqui eles trouxeram o conceito do plano plurianual.
Não era o plano diretor, nem estratégico, nem geral, nem motivacional. Era o plano plurianual previsto lá no artigo 82. Essa a resposta. Bom, questão 13. Essa questão aqui, eu fiz um aulão na véspera. Na véspera eu mostrei para o pessoal, eu fiz um aulão lá em Campo Bom, no Hotel Suarez, ali no centro, do lado da prefeitura. E eu mostrei para o pessoal esse quadro, eu montei esse quadro na aula, e eu falei que eles iam cobrar e caiu mesmo na prova. E pode acontecer na prova de vocês também, pessoal. A questão das férias, olha só. Conforme o número de faltas, o servidor pode ter menos férias. Como é que funciona isso? Tu vai trabalhar direitinho, tu vai ter 30 dias de férias por ano. Aquele servidor que faltar, que tiver até 5 faltas, sem justificativa, isso aqui é falta sem justificativa, falta justificada não prejudica as férias. Quem tiver até 5 faltas sem justificativa, vai ter os 30 dias de férias garantidos. Aí, se tiver mais de 5 faltas injustificadas, vai diminuindo o período de férias. E quer uma dica para memorizar esse quadro? É matematicamente, é uma lógica matemática. Se o Eloy estivesse aqui, ele ia me dizer que é uma progressão aritmética. Por quê? Tu aumenta 5 de um lado, tu diminui 5 do outro. É? Até 5 faltas tem 30 dias. 5 mais 5 não dá 10? 6 a 10 faltas, 30 menos 5 dá 25. Vamos de novo? 10 mais 5, 15. Então, de 11 a 15, tira 5, 20 dias. Vamos de novo? 15 mais 5, 15 a 20, 20 menos 5, 15 dias. Pronto. Viu que a matemática serve para alguma coisa, serve para acertar a questão de legislação também. Para quem não gosta de matemática, está aí uma utilidade para ela. Mas vocês têm que gostar de matemática, o Eloy vai ajudar vocês a gostar de matemática, porque tem que gostar de matemática, porque cai bastante questões também da matemática e do raciocínio lógico, né? Pessoal, então, olha só, o que essa questão fez? Ela trouxe que o servidor teve, então, no ano, 15 faltas. Se ele teve 15 faltas, sem justificativa, quantos dias de férias ele tem? 15 está onde? Está aqui, ó. 11 a 15. 20 dias. E aí tu marca a letra C e acerta. O teu concorrente vai errar essa questão. O teu concorrente vai marcar a letra E, porque ele vai pensar, faltou 15, são 30 dias, 30 menos 15 dá 15. E ele errou a questão. E tu acerta, né? Então, cuidado com isso. Bom, pessoal, essa é a questão 13. E a questão 14? A questão 14 está desatualizada. Eu liberei hoje essas questões de manhã. Um aluno do grupo que nos acompanha há bastante tempo, na hora matou, né? Ele falou, está desatualizada essa questão, essa penúltima questão, realmente. Pessoal, no ano passado, o artigo 76, ele previa a possibilidade de se afastar para cuidar de alguém da família por 7 dias, sem prejuízo, e por, no máximo, 2 vezes por ano, observado o intervalo de 7 dias entre uma licença e outra. Era 7 e 7, era a letra B no ano passado. Mas isso mudou, pessoal. Mudou. A lei mudou. Eles alteraram o artigo 76. E agora, pessoal, qual é a nova redação do artigo? Agora a licença para cuidar de alguém da família vai ser até 30 dias com remuneração. Se ficar mais do que 30 dias, vai ser sem remuneração. A Brenda está perguntando se a live vai ficar salva. Vai. Vocês podem assistir depois essa correção. Inclusive, vocês podem tentar fazer as questões e assistir a correção de novo como treino. É o que eu recomendo bastante, certo? Pessoal, licença para cuidar de alguém da família. Então, quando um familiar está doente, eu posso me afastar até 30 dias com remuneração para cuidar dele. Mais do que isso, sem remuneração até o máximo de 2 anos. Que mais, pessoal? Questão 15, nossa última questão. Eu sei que sextou, mas como a gente está em pandemia, ninguém pode sair, né? Então ninguém está com pressa, né? Mas a gente já está chegando no final, então, da nossa transmissão. A questão 15, pessoal, é uma questão de VOF. Questão de VOF. Pessoal que está acompanhando a live, a gente tem um grupo no WhatsApp. O Luiz Gustavo está falando aí em fazer um grupo no WhatsApp, né? A gente tem um grupo no WhatsApp aí, vocês podem me pedir depois
aqui pelos comentários mesmo, ou pode me mandar um e-mail, ou para o nosso Instagram do PGF Concursos também. A gente tem um grupo que eu também acompanho, e aí quando é algo da minha matéria, eu também dou uma ajuda no grupo. Vocês podem acompanhar por lá. Pessoal, a gente tem então aí as questões de VOF. Vamos lá. Entre as penas disciplinares está a destituição de cargos de direção, chefia ou assessoramento. É verdade, pessoal. O artigo 97 ele traz as penalidades. E quais são as penas que um servidor pode sofrer? A advertência pode ser verbal ou escrita. A advertência, então, é a pena mais simples para casos menos graves. A advertência verbal ou escrita. A gente tem a suspensão das atividades. Na suspensão, o servidor vai ficar uns dias sem trabalhar e sem receber. É uma pena um pouquinho mais grave. E uma dica importante, a gente já vai ver que a suspensão é de no máximo 60 dias. Isso cai bastante em prova, inclusive caiu. No próximo item eu já vou mostrar para vocês. Demissão, que é a perda do cargo. Cassação de apoio e disponibilidade, que é a mesma coisa que a demissão, com a diferença. A cassação é para quem não está mais em atividade, para quem já se aposentou ou está em disponibilidade. E tem a pena de destituição do cargo de direção e para o servidor que ocupa uma função, ele pode ser destituído dela. Penas previstas no artigo 97, essa primeira é verdadeira. Segundo, isso cai muito em prova. A pena de suspensão vai ser de até 90 dias. Não, ela é de no máximo 60 dias. E mais que isso, ela pode ser convertida em multa. Na suspensão, o servidor vai ficar sem trabalhar e sem receber por no máximo 60 dias. Se ele é suspenso, não trabalha e não recebe. Pode converter em multa. Se a suspensão for convertida em multa, ao invés de não trabalhar e não receber, o servidor vai trabalhar. E ao invés de não receber nada, ele vai receber metade da remuneração. Essa é a hipótese de conversão da suspensão em multa. Alguém perguntou se o grupo é só com o pessoal de Campo Bom. A gente tem um grupo só para a guarda de Campo Bom, tá? O nosso grupo no WhatsApp é só para a guarda municipal de Campo Bom. É um grupo focado nesse concurso, e aí eu peço para vocês também, e para quem já está no grupo, para falar somente sobre o concurso, não desviar o foco, né? Que é justamente para que vocês consigam aí ficar com essas 20 vagas. Pessoal, então aqui na suspensão ficou falsa, né? A segunda ficou falsa, porque não são 90, é no máximo 60 dias que alguém pode ficar suspenso. Ação disciplinar prescreve em 3 anos. Falsa. O artigo 103 ele traz os prazos de prescrição da infração disciplinar. O que é isso? É o prazo que o município tem para apurar a infração e aplicar a penalidade para o servidor. Então, pena de demissão, cassação ou destituição prescreve em 5 anos. Se o município teve conhecimento de uma infração punível com demissão há mais de 5 anos e não fez nada, prescreveu. Suspensão, 2 anos, advertência, 1 ano. O que a questão fez? Disse que a ação prescreve em 3 anos para demissão. Para demissão prescreve em 5 anos, de acordo com o artigo 103. Então, essa questão é falsa. Questão falsa. Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de 30 dias. É verdade. O abandono de cargo é quando o servidor não aparece para trabalhar há mais de 30 dias consecutivos. Não aparece há mais de 30 dias consecutivos, está em abandono de cargo, conforme o artigo 102, parágrafo 3º, vai ser punido com a demissão. Então, como é que ficou? Verdadeira a primeira, falsa a segunda e a terceira, verdadeira a última, ficou letra D. Esse é o nosso gabarito. Esse é o nosso gabarito. Pessoal, espero que tenham gostado da live. Aceitamos sugestões para as próximas. Na próxima semana, não esqueçam, sexta-feira que vem, dia 21, às 20 horas, aqui nesse canal, vai estar o Eloy Júnior com vocês. E o Eloy vai trabalhar com vocês questões da Fundatec, vai dar várias dicas de como se preparar em matemática e raciocínio lógico. Ao longo do tempo, até a prova, a gente vai trazer também outros conteúdos. Eu sei que vocês querem conteúdos de específico, de legislação, eu vou trazer aqui para vocês. E também veremos outros conteúdos. Então, muito obrigado aí, pessoal, pela participação de vocês. Foi ótimo sextar com vocês, porque vida de concurseiro é assim, né? Não tem moleza. Sexta-feira é dia de estudar. E eu espero que vocês tenham ficado motivados e
Estamos de volta, pessoal. Até na despedida travou para a gente não esquecer. Nós vamos dar uma olhada com o provedor o que está acontecendo, porque não era tanto, né? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Respondendo aí para o Robson perguntou onde é que tu encontra a lei orgânica. Claro que no nosso curso a gente tem a lei orgânica esquematizada, com quadro, é a melhor forma. Mas, pessoal, a gente tem... Vocês encontram a lei também no site Leis Municipais, tá? A prefeitura indica o site Leis Municipais, lá tem as leis de Campo Bom, tem a lei orgânica, o Estatuto dos Servidores e o Código de Posturas, certo? Então, pelo site da prefeitura, tu encontra esse link do Leis Municipais e no site Leis Municipais tem leis aí para estudar. Então é isso, pessoal. Foi um prazer sextar com vocês. Espero que tenham gostado. Quem gostou, indica para os amigos, por favor, que é sempre importante para nós contar com a indicação de vocês que estão experimentando o nosso conteúdo. E eu espero que vocês, então, consigam se focar. Não esqueçam, é pouco tempo, são poucos meses de sacrifício agora nos estudos, para um longo tempo de proveito depois, exercendo a profissão que vocês têm vocação, que vocês serão, com certeza, aí bons policiais, bons guardas municipais aí para Campo Bom. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham bem o estudo e qualquer dúvida, vão me chamando aí pelas redes sociais. Tem o meu Instagram, @GustavoFregapani, e tem o Instagram do curso, @PGFConcursos. Também vocês podem seguir sempre em contato. E eu espero que vocês, daqui a alguns anos, contem para os familiares de vocês, para os filhos de vocês, o que vocês estavam fazendo durante a pandemia do coronavírus. E vocês vão responder: eu estava estudando para conquistar o meu cargo de guarda municipal, que talvez seja o primeiro de muitos aí que vocês vão conquistar no futuro. Sigam firmes nos estudos, que todo esforço vai ser recompensado. Um grande abraço e até a próxima.